Oi, pessoal, tudo bem? Para quem já me acompanha, que bom que vocês estão de volta. E para quem ainda não me acompanha, meu nome é Malu, eu sou pedagoga, estudante de psicologia, e aqui no canal a gente aborda temas como inteligência emocional, autoconhecimento e, claro, sobre educação. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que vocês, só de olhar, já sabem que é alguém da minha família, porque a gente é igualzinho, quase irmãos gêmeos, entendeu? E quem falar que não tá mentindo, sabe? E esse aqui é o meu irmão. Quer se apresentar ou quer que eu te apresente? Então, meu nome é Guilherme Deca, eu sou designer e eu gosto de fazer arte num geral. Eu acho que pra mim a forma de apresentar poderia ser essa, não sei, eu sou aquariano também. Então, tipo, a gente tem dois signos aqui que as pessoas odeiam e adoram reclamar, que é Aquário e Áries. E é isso. Eu acho que é importante dizer que a gente tem 4 anos de diferença, quase, 3 anos e, sei lá, alguns meses, então quase 4 anos de diferença. E hoje a gente vai falar sobre a relação de irmãos, então por isso que eu acho que é importante falar da diferença de idades, né? Eu sou mais velha, Guilherme é 4 anos mais novo do que eu. E acho que a gente podia começar falando, tipo, como é que... Eu vou começar falando como é que foi pra mim saber que eu ia ter um irmão e, tipo, como é que foi o processo de ter um irmão mais novo quando eu era criança. Até para as pessoas que querem ter filhos ou querem ter mais de um filho, entenderem como é que funcionava na mente de uma criança. Não que todas sejam iguais, porque, né, a gente sabe que cada pessoa vai sentir e vivenciar as coisas de um jeito, Experienciar. Tá certo isso? Acho que tá. Aquele meme, Bota nos comentários se estiver errado. Aquele meme, tá certo isso? Enfim. E aí cada pessoa vai vivenciar da sua forma, da sua maneira, mas eu vou trazer como é que foi a minha visão enquanto criança, e muitas das coisas que eu vou falar foi minha mãe que me explicou como é que eu vivi isso. Então também tem a vivência da minha mãe, como adulto, olhando de fora, porque tem coisas que eu não vou lembrar, né? Porque como eu disse, a gente tem 4 anos de diferença, então quando meu irmão nasceu eu tinha 3 anos e quase 4. Quando a minha mãe contou, né, que eu ia ter um irmão, a minha mãe fez eu fazer muito parte do processo. Então ela conta que eu era muito parceira dela, que eu ia nas ultrassons e que eu ficava animada, que eu queria ajudar a escolher o nome. Mas a minha mãe, não sei porquê, mas ela tinha na cabeça dela, de que quando a pessoa já teve um filho de um sexo, vai vir do mesmo sexo. Ela acha que tem uma probabilidade maior de vir do mesmo sexo. Também pela vivência dela de ter um monte de irmã e não ter nenhum irmão. Então ela achava que você ia vir menina. Sim. Então a gente já estava todo, tipo, esquematizado e já estava idealizando que você seria uma menina. Carol. Que o seu nome ia ser Carol. E a gente já estava, tipo assim, ok, legal. Vai vir uma irmã e eu vou poder brincar e vai gostar das mesmas coisas que eu, e, tipo, vai ser ótimo. Aí parte pro momento que descobrimos que não, que você ia ser um menino. Ela conta que a gente ficou muito transtornada, assim, de tipo, caramba, e agora o que a gente faz? A gente não sabe. Ela não sabia ser mãe de menino, sabe? E eu tava esperando uma criança que fosse compartilhar interesses. E antigamente, né, a gente tinha muito essa coisa de isso é coisa de menino. Não que não exista isso ainda hoje, mas era mais ainda, né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Então eu achava que você não ia poder brincar comigo das mesmas coisas que eu brincava, que é uma grande baboseira, uma grande idiotice, né? Não tem nada a ver. Mas enfim. Aí ela disse que a gente saiu pra tomar um sorvete, assim, tipo, transtornada, sabe? De caramba, e agora o que a gente vai fazer da nossa vida? E até, né, você nascer. E aí é engraçado, eu não sei se eu vou encontrar essas fotos, mas se eu achar eu boto aí, que tem as fotos de quando você chegou, que tem todo um processo, né? Eu fazendo uma birra, assim, embaixo da mesa, assim, chorando, assim, deitada. Aí depois eu olhando, assim, ele, assim, de longe, de tipo, tá, quero conhecer. E aí eu indo, chegando perto, assim, no final eu com você no colo, né? Que isso também, a psicologia explica muito isso, né? Tem aquele processo, ainda mais porque eu era muito nova, de você ser muito autocentrada quando você é pequenininha, né? Então, pô, ali eu entendi, porque enquanto tá na barriga, você não entende direito. Mas ali na hora que você se materializou ali, eu entendi, caramba, eu não sou mais a única criança daqui, entendeu? Tipo, agora tem outras atenções aqui, e aí me assustou um pouco. Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu achava incrível, assim, ter uma outra pessoa, criança comigo, sabe? E que eu queria que você tivesse acordado 24 horas do tempo. Inclusive, eu lembro que várias vezes minha mãe botava você pra dormir e eu te cutucava no berço, te dava os belisquinhos, assim, não beliscão, mas belisquinho pra você acordar. Porque eu queria que... Cara, mãe, desculpa. Mas enfim. Eu acho isso engraçado porque se a gente parar pra pesquisar fotos da gente pequena, vai ter tipo, sei lá, 20, 30 fotos de eu chorando e a Malu com um sorriso daqui até aqui. Tipo, ela tá muito empolgada e eu devia estar tipo, eu só queria dormir, sabe? Eu preciso dormir. Eu preciso do meu cochilo, da minha sonequinha.
Tem muita foto de eu espremendo ele, assim, muito Felícia, né? De tipo, ele assim, de sai, eu, tipo, muito animada e feliz de ter um irmão, sabe? Mas acabou que foi também a minha primeira palavra, né? Minha primeira palavra não foi mãe, não foi pai, foi Malu. Exatamente. Então é isso, a relação de irmão eu acho que traz uma coisa muito de pra criança, né? De você entender que você vai ter que dividir seus pais, vai ter que dividir seu espaço, vai ter que dividir seus brinquedos. Então, tipo, você meio que vai parar de ter essa vida tão autocentrada. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal você saber que você vai parar de ter essa vida tão autocentrada, que você vai poder dividir todas as suas experiências com outra pessoa. E eu achava o máximo você ser mais novo, pra eu poder dividir todas as coisas que eu descobria com você. Até, tipo, como criança, né? Muitas vezes eu descobria coisas que eram muito fora de hora pra você saber. E eu já ficava, Guilherme, você tem que saber isso. Querendo te contar. E outra coisa que eu lembro que foi muito difícil pra mim foi essa parte de dividir brinquedo. Porque quando você começa a aprender a andar, você começa a quebrar os meus brinquedos. Você começa a, tipo, invadir o meu espaço de brincadeira, porque você ainda não tinha aprendido a brincar. Sim. Então, isso eu lembro que foi uma coisa difícil. Então, acho que é isso, a apresentação que eu posso dar. Eu lembro, mais sobre esse negócio de você falar sobre os seus aprendizados e me passando, eu lembro da fada do dente. Eu lembro de você falando assim, Guilherme, seu dente caiu agora, então perceba uma coisa. O papai, ele sempre esquece, caiu 2 dentes, né? Ele só vai te dar R$1. Fala amanhã no dia seguinte pra você ver o que ele vai fazer. Aí eu falei no dia seguinte, meu pai só tacou, tipo, a moeda assim, ó, deixa eu cair aqui. Ela esqueceu a outra aqui, ó. Tá vendo? Se eu não tivesse falado, você ia ter ganhado 50% do valor. Então, que bom, uma criança que ensina educação financeira pro irmão desde muito cedo, pedagoga na alma, entendeu? Eu acho que eu vou fazer algumas perguntas, aí você vai escolhendo como você quer responder. A primeira que eu queria saber é o que você sentiu de dificuldade de ter um irmão, assim, que eu sei que pra você deve ter sido mais difícil, porque você sempre teve um irmão, tipo, você sempre me teve ali junto com você. Mas como é que foi, assim, sei lá, se você percebe isso, de você já ter pensado em algum momento, tipo, se fosse só eu, isso aqui ia ser muito melhor ou diferente? Eu acho que eu nunca pensei se fosse só eu, como filho, assim. Mas eu via que tinha uma coisa que seria completamente diferente, porque existe muita comparação entre irmãos, né? Tipo, já tem comparação por a gente ser de gêneros diferentes, mas, tipo, tem outras comparações de, tipo, quando a gente era mais novo, você era mais centrado no estudo, eu não era tão motivado, eu tinha... Mais ou menos, mas é porque o que era que transparecia na nota ali, né? Tipo, mas não era que eu era mais centrada, mas aí, isso é para outro vídeo. Dava a imagem que você era autodidata, que você ia muito atrás das coisas e que, tipo, Guilherme não, Guilherme precisa de ajuda, Guilherme precisa de suporte, Guilherme precisa de recursos, porque o Guilherme sozinho não vai. Guilherme sozinho não consegue, então tinha essas comparações. E outra porque, tipo, na minha infância, eu lembro de eu pegar muito mais sol do que eu pego hoje, então eu passava a imagem de ser um indígena. Então tinha muita comparação, e aí eu via, tipo, as pessoas me comparando com você e falando que eu era feio por parecer um indígena, e você era bonita por ser branca. E aí ficava tipo, mas por que você não é parecido com ela? Nossa, podia ser mais parecido com ela. E aí, tipo, tem essas comparações que eu sei que se não tivesse você, não teria a comparação. Mas, tipo, isso aí já é um problema estrutural e enraizado da sociedade. Já não tem muito a ver com a gente ser irmão ou não, sabe? Sim. Eu acho que uma coisa que eu acho maneira, assim, do processo de ser irmã e de, enfim, ter um irmão, é que a gente muitas vezes consegue se ajudar e se construir do processo com os pais. Porque, por exemplo, essa coisa de comparação tem um lado ruim, porque como criança, como eu sempre via que você era comparado, muitas vezes eu me aproveitava disso. Então, muitas vezes era assim, eu tirava uma nota, sei lá, ruim, aí minha mãe vinha brigar comigo, eu falava, ué, mas o Guilherme tirou 3 notas ruins. Tipo, você tá brigando comigo porque eu tirei uma? Então, meio que é isso, né? Os adultos, eles vão ensinar também a forma que a gente vai agir. Então tinha esse lugar, mas ao mesmo tempo também tinha um lugar legal, que era o lugar de eu ver, por exemplo, que eles faziam muitas coisas pra você, e eu ficava assim, irritadíssima, porque eu ficava, gente, ele consegue, sabe? Deixa ele fazer, ele consegue, ele é capaz, ele é super inteligente, deixa ele fazer, deixa. Então eu acho que também é importante ter o irmão nesse lugar, para os pais também ouvirem essa outra criança, porque é importante às vezes um olhar de fora, né? O adulto às vezes não tem esse olhar de fora. Eu acho que isso é uma coisa legal. Outra coisa que eu queria saber, o que você acha que é de legal ter irmão? Eu acho que a gente tem muita troca e tem isso de tipo, a gente tem as mesmas influências do contexto que a gente tá. Então a gente tem tipo o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma família e o mesmo colégio e uma rotina parecida. Então a gente compartilha de um dia a dia muito parecido.
Só que a forma que a gente vai lidar vai ser completamente diferente. Então, às vezes, a sua forma de lidar com a mesma coisa me agrega de eu poder, tipo, olhar por um outro ponto de vista e pensar, não, eu posso lidar de outra maneira. Eu posso tentar de outra forma. Quando a Malu tenta dessa forma, ela consegue essa outra resposta, que quando eu vou, eu não consigo. Então eu preciso. E esse negócio que você estava falando antes, eu acho isso muito legal, porque eu estava até conversando com a mamãe que eu estava precisando de ajuda em alguma coisa, mas que eu não queria ajuda, porque eu sempre tive ajuda, então eu não pude criar ferramentas para lidar com as coisas. Então eu falei, mãe, agora eu só quero suporte, desabafar com você, mas eu não quero. É até cômodo para mim que você vai lá e resolva a questão para mim, mas eu preciso criar essa ferramenta. Eu preciso ir atrás de resolver as coisas sem alguém ir resolver para mim. E às vezes para você deve ser o contrário, de tipo, às vezes você precisa que alguém te ajude. Sim. Eu escutei uma coisa outro dia que eu fiquei assim, cara, isso é muito verdade. Desde que eu tive você, assim, a gente tem outros irmãos, mas é só de parte de pai, então a gente não conviveu tanto. A gente conviveu, né, desde sempre, assim, eu nem lembro da minha vida sem você. Então eu não tenho nenhuma lembrança da minha vida sem irmão, sabe? Eu sempre lembro de você em todos os momentos da minha vida. E aí, eu escutei uma frase outro dia de uma pessoa falando que o seu irmão, é a pessoa que você vai mais conviver a sua vida toda, se você souber nutrir essa relação. Porque é a pessoa que viveu a infância com você, que dividiu as mesmas dores com você, que vai entender melhor o seu processo de amadurecimento. Viu todas as suas fases, assim, desde que você era criança, adolescente, para adolescente, todas as suas fases da sua vida, e provavelmente é a que vai envelhecer junto com você. Porque em algum momento, já os nossos pais, se forem da ordem natural, eles vão falecer antes. Então vai ficar eu e você, e a gente vai continuar tipo, acompanhando a vida um do outro e acompanhando, sei lá, os processos, e se vai ter filho, se não vai ter filho, enfim, a gente vai acompanhar isso tudo. Então, eu achei isso muito legal, e não sei se você já tinha escutado essa história, e se você concorda. Não, mas eu concordo. É muito legal isso, né? E outra coisa que eu queria saber, você lembra de algumas experiências, assim, que foram muito importantes no seu processo de crescimento, que você falou, cara, que bom que eu tenho essa pessoa do meu lado? E aí eu não tô falando só coisa boa, não. Às vezes foi uma coisa horrível que eu fiz e você pensou assim, cara, eu não teria crescido se essa pessoa não tivesse feito essa coisa horrível, sabe? Ou se não tivesse tido essa experiência ruim. Então, às vezes, pode ser pro lado bom e pode ser pro lado ruim. Você lembra de alguma coisa assim? Eu lembro que, tipo, quando nossos pais se separaram, às vezes eu precisava falar alguma coisa que estava me incomodando, e eu não tinha ainda aprendido a me colocar e a falar as coisas. Eu guardava muito pra mim, eu não sabia isso. E aí você ia lá e falava por mim até eu aprender a criar e desenvolver essa ferramenta. Então, tipo, eu acho isso um pouco muito legal. ruim também, né? Mas ao mesmo tempo eu também lembro de Brasília, de quando, tipo, eu fiz uma coisa idiota com uma outra criança, e aí você, tipo, me defendeu pra criança, mas logo que a criança saiu, você, tipo, você não pode fazer isso, você tá errado, a próxima vez que você fizer isso, eu vou te bater junto com o garoto. Então, tipo... Eu não ia, gente, só pra avisar. Eu lembro desse dia e como criança, eu não pensei que eu ia bater nele de fato, mas eu queria que ele entendesse que o que ele fez foi errado, e é isso, eu não tinha as ferramentas também pra te ensinar de um jeito pedagógico, né? Então, foi o jeito ali que eu criei naquele momento. Foi pedagógico, não repetir. Ai, meu Deus, que horror. Entendi que era errado. Uma coisa, assim, que eu sinto da nossa relação, que eu aprendi muito, mas ao mesmo tempo eu senti que foi muito doloroso esse processo, foi eu perceber que muitas vezes eu te atrapalhei no seu processo de desenvolvimento e tal, e é muito ruim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me achei a pessoa mais independente do mundo, e sempre até, né, fui muito estimulada para esse lado, então eu sempre achei que, tipo, eu sabia muito bem o jeito certo de fazer as coisas. E aí, ouvi você depois, quando você já estava mais velho, quando você já estava se colocando bem, que vários momentos eu atropelei o seu processo de desenvolvimento, foi uma coisa que me doeu, assim, porque nunca foi minha intenção. Tipo, nunca foi minha intenção te prejudicar no seu desenvolvimento ou em qualquer sentido, mas ao mesmo tempo também tinha a ver com muito das minhas vivências e das minhas aprendizagens e da sociedade na época. Então eu reproduzia coisas que hoje eu não concordo. Inclusive é uma das coisas que eu odeio na internet e no mundo, que é as pessoas quererem te cancelar por uma coisa que você fez lá atrás, cara. Todo mundo tá em processo de desenvolvimento. E eu fico até feliz de eu poder ter a oportunidade de dizer que eu seria cancelada alguns anos atrás, porque isso significa que eu aprendi. Isso significa que eu evoluí, que eu hoje olho lá pra trás e falo, cara, isso aqui era muito escroto que eu fazia, sabe? Mas eu acho importante saber que eu vivi esse processo ruim e que eu amadureci. Eu preciso ter tido meus momentos que eu seria cancelada pra eu ser quem eu sou hoje, perceber isso. Sim. Então, isso é uma coisa que eu sinto
assim, a gente já conversou isso várias vezes, eu acho que já tá bem resolvido pra mim, pra você. Acho que hoje a Sim. gente tem uma boa relação e a gente precisou passar por isso pra construir hoje essa boa relação. Mas é uma coisa que eu sempre, até hoje, assim, às vezes eu lembro e eu fico, cara, eu não precisava ter sido tão dura, eu não precisava ter agido dessa forma. E é uma coisa que às vezes me incomoda. Eu acho que mesmo a gente percebendo que às vezes no passado a gente fez alguma coisa errada, a gente tem que tentar olhar para as nossas atitudes com mais gentileza. Pra gente no passado com mais gentileza. Entender, tipo, o contexto daquele momento. Tipo, a gente era duas crianças crescendo, com estímulos que depois, quando a gente olha pra trás, a gente pensa, tipo, cara, o colégio, a família, tudo, tipo, não era o melhor estímulo, sabe? Tipo, E nunca vai ser, gente, nunca vai ser. Você pode botar na melhor escola, pode ser uma escola com uma pedagogia que você acredita muito, pode ser o pai e a mãe mais estudiosos do mundo sobre educação. Nunca vai ser perfeito, nunca vai ser o ideal, porque no meio do caminho tem várias outras pessoas que não estão tão esforçadas nesse processo e você vai ter que se lidar com essas outras pessoas. Tem a mídia, tem um monte de coisa. Então nunca vai ser perfeito também. Deixar isso claro pra gente, pra ninguém achar que, tá bom, esse jeito de vocês não foi o ideal. Qual é o jeito ideal? Não existe um jeito ideal, né? Porque a gente vive numa sociedade que, enfim, a gente não tem controle da sociedade. A gente vai ter que lidar com muitas pessoas diferentes, com muitas questões diferentes. Pessoas que vão atrás de resolver suas questões, pessoas que não vão atrás de resolver suas questões. E, bem ou mal, isso vai influenciar um todo. Tipo, eu acho que o que a gente vive quando é criança acaba sendo uma prévia do que a gente vai viver de sociedade no futuro. Só que quando a gente é criança, a gente acha que algum adulto pode intervir e resolver. E quando a gente se torna adulto, a gente percebe que, não tem onde recorrer, a gente vai ter que aceitar, a gente vai ter que aprender a lidar com essas coisas. Eu lembro também de muitas coisas assim que eu acho legal da relação de irmão, é o lado muito bobo de você ter um irmão, sabe? De você se permitir ser a pessoa mais idiota do mundo do lado dessa pessoa e tá tudo bem. E aí tem coisas assim da nossa infância que eu lembro que eu acho muito idiotas, mas ao mesmo tempo foram muito importantes pra nossa criação de vínculo e que às vezes sozinha eu tô assim no quarto e eu lembro de alguma brincadeira nossa muito boba e eu fico rindo sozinha, assim. A gente tinha aquela brincadeira de você falar com o meu pé, e é uma brincadeira que eu acho, meu Deus, era muito boba, que eu desenhava às vezes carinha no meu pé e ofendia com meus pés, era tipo filhos do meu irmão. E é uma coisa muito idiota. Mas pra conseguir massagem. Claro, sempre tinha um intuito por trás, que eu sempre fui esse tipo de pessoa, mas funcionava, isso que importa. Mas de qualquer forma, tipo, ter irmão te permite chegar nesse lugar da bobeira, que eu acho que é pra mim, o lugar da bobeira é o maior lugar de intimidade que você vai ter com uma pessoa. Não é você conseguir se colocar, não é você chorar junto com a pessoa. Pra mim, a bobeira, tipo aquele bobeirol mesmo, aquelas coisas que você não faz na frente de qualquer um. É isso que mostra se você tem muita intimidade com alguém. É quando você se permite fazer uma coisa que você fala, cara, que imbecilidade, sabe? É aquela coisa muito boba de, sei lá, dançar uma música muito descoordenada, zoando, ou fazer uma vozinha idiota, sabe? Então, eu lembro disso, eu acho que isso foi muito importante na criação de vínculo. Você lembra de mais alguma? Brincadeira, assim? Eu lembro de episódios engraçados, né? Eu lembro de você estar, tipo, bebendo água, né? E eu ficar, tipo, menina boboca, menina boboca, menina boboca. Até uma hora que você, tipo... Acho que não era nem menina boboca, acho que era menina porca. Acho que e aí teve um momento que você acabou rindo e soltando água na minha cara. E aí eu... Caraca, menina porca! Ai, meu Deus, gente. Sério. Eu lembro da gente depois, mais velho, indo pro shopping, e a gente tendo episódios de não conseguir parar de rir, de, tipo, a gente ter que parar de rir pra gente poder pensar em voltar pra casa, porque não tava dando. Eu lembro também do processo de tentar conversar com o Guilherme, né? Não sei nem se ele quiser eu corto isso depois, tá? Mas eu lembro do processo de conversar com você muito, que eu ficava muito irritada, porque os irmãos têm uma coisa muito grande de parceria, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito grande também de proteção. Então, muitas vezes, o irmão, a irmã vai contar coisas pros pais no intuito de proteger, mas que, cara, é uma traição pro irmão, porque tem essa coisa também da parceria e da irmandade que você não quer que a pessoa conte, porque você quer poder contar com essa pessoa pra contar as merdas, porque às vezes é isso. Você precisa ter esse lugar de apoio, de segurança pra contar as merdas. E, cara, o Guilherme, ele sempre foi uma pessoa que ele guarda na hora, mas ele pega no momento, assim, da raiva, que ele tá, tipo, brigado com você, e aí é o momento que ele solta a parada. E ele solta nos momentos muito aleatórios, pra pessoa que você não tem nem reação, assim, é do nada, assim, ele brigou com você em algum motivo, aí a minha mãe passa, aí ele, a Malu fez isso, não sei o que, em setembro de 2004, aí você fica, caralho, cara, tipo, meu Deus, do nada. Então,
Isso era uma coisa que me incomodava. O que você tem a dizer sobre isso? É o seu momento de defesa. Isso ainda existe, só que tem outras ferramentas hoje em dia. Isso ainda existe e é isso. Eu tenho que aprender a lidar com essas coisas. E o que eu fazia? Que você pensava, caralho, cara, não. A única coisa que veio na minha cabeça não é uma coisa específica pra responder isso, mas era tipo, você gostava de acordar de manhã e me acordar completamente no horário que você quisesse e eu ia de boa tomar café da manhã com você. Mas se eu acordasse e quisesse te acordar, não era o mesmo processo. Normalmente você não ia querer, ia me expulsar do seu quarto e iria voltar a dormir. Já comigo não, você já abria a porta, pulava na cama, me puxava e falava, vamos tomar café. Sabe, tipo, tinha essas coisas. Mas não é exatamente a sua pergunta. Mas acho que foi bem contemplado. A gente tá muito quente. Eu vou finalizar então com 3 perguntas, porque tá um calor de lascar aqui no Rio de Janeiro e a gente tá pingando, suando e é isso, tá incômodo. E aí eu vou finalizar. Eu quero que você pense, eu vou falar 3 coisas suas, curiosidades suas, que eu acho engraçadas ou que só são curiosidades mesmo. E aí eu quero que você pense também 3 curiosidades minhas aí pra você falar. Uma das coisas que eu acho muito engraçadas no Guilherme, que o Guilherme, quando ele era criança, até hoje, né? Mas ele sempre gostou muito de música. Tipo, muito, 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 muito de música. E aí, por gostar muito de música, ele andava com um rádio. Desses que botava CD, sabe? Ele andava igual um cachorro. Ele puxava, assim, o rádio pelo fio. Essa é a Pan, participação especial. Eu acho que não vai dar pra vocês verem, mas... Mas será que deu pra ouvir? Eu não sei se deu pra ouvir. Mas enfim, se vocês escutaram um miado, é a minha gata. Aí, enfim, o Guilherme levava o rádio dele pelo fio, assim, igual um cachorro, e ele saía ligando esse rádio em todas as tomadas, tanto que ele chamava a tomada de choque, porque ele tomava tanto choque que ele chamava a tomada de choque. E aí ele falava assim, esse choque é bom, esse choque é ruim, muito engraçado. Então, essa é uma curiosidade que eu acho muito curiosa sua e engraçada. Acho que, deixa eu pensar, outra curiosidade sua é que o Guilherme, ele era uma pessoa que achava muito dinheiro na rua, e eu sempre achei isso muito bizarro. Eu não sei se é lei da atração, não sei o que é, ou se ele andava prestando atenção no chão, sei lá o que acontecia, mas o Guilherme sempre achava de dinheiro, e eu várias vezes buscava o Guilherme na hora do recreio, de tipo, tem dinheiro pro lanche? E ele sempre tinha, tipo, ele sempre achava dinheiro. E eu acho isso muito bizarro. E... não sei, tem que pensar. Eu vou dar um parecer que eu acho que se a gente estudasse em colégio público, eu nunca ia achar dinheiro. Eu acho que, tipo, os pais deviam dar, tipo, bolos e bolos de dinheiro para as crianças. E as crianças... A gente não estudou na escola mais rica do mundo também, não. Tipo, a gente teve uma vida, assim, de classe média, e teve uma época que foi classe média alta, né? Hoje em dia, menos, mas... a gente não sabia também na época que era classe média alta. Se eu soubesse, tinha aproveitado um pouco mais. Mas eu acho que por conta do bullying, eu ficava com a cabeça baixa no recreio pra não estar encarando os olhares das pessoas, e aí eu acabava tipo, aqui nesse bueiro aqui tem uma nota de 2. Aí eu tirava o bueiro e ia pegar, e quando eu... é um bolinho de 2, não é uma nota de 2, é um bolinho. Aí eu, vou perguntar pra Malu se ela quer cookie. Sabe, tipo, todo feliz. Eu lembro que e isso também é uma característica muito forte sua, assim, que era muito legal ter você como irmão, que você sempre foi uma pessoa muito de dividir as coisas, e tipo, de ser muito de boa em relação a isso, de ser muito parceiro mesmo, sabe? Apesar da gente ter tido uma infância que a gente brigou muito, eu acho que é normal, porque é isso, a gente tava muito junto, e a gente tava se desenvolvendo junto, então é normal a gente também ter brigado muitas vezes juntos. Deixa eu pensar, sua última característica. Se você quiser falar as minhas 3, para eu dar tempo de eu pensar na última. Você já pensou alguma? Tô pensando aqui. Eu lembrei mais uma que eu acho muito legal. O Guilherme, ele sempre foi uma pessoa muito diversa e de ter amizades muito diversas. Então isso foi uma coisa que foi essencial assim, no meu processo de desenvolvimento. O Guilherme começou a ter amigos trans quando ninguém falava disso, sabe? Ninguém falava sobre isso. E aí foi muito louco, porque deu aquele meme do boom, sabe? Explodindo na cabeça. Foi tipo isso na minha cabeça, porque eu tava, graças a Deus, nesse momento, eu estava muito nesse lugar de querer aprender, de querer evoluir, mas foi muito importante para mim a sua abertura para ter essa diversidade de relações, porque isso me ajudava muito a crescer e me ajudava muito a poder ouvir outras pessoas e enxergar outros lugares que, se fosse eu sozinha, eu não ia enxergar, porque eu estava muito acostumada a estar na minha bolha, e eu só comecei a desenvolver isso que você desenvolveu tão cedo, lá na faculdade pública, quando eu entrei na faculdade pública, sabe? Não na UFRJ.
na Unirio. Quando eu fui fazer humanas, em exatas, ainda, mesmo assim, ainda era bem nichado, né? Então, isso é uma característica sua que eu acho muito maneira, de ser tão aberto, assim, para pessoas muito diversas, e que eu aprendi muito e foi muito importante para o meu processo de desenvolvimento. Eu acho que já comecei a pensar aqui, ó. O número 1 de curiosidade da Malu é que ela é muito forte, mesmo sem parecer. Como assim, sem parecer? Acho que as pessoas podem olhar e pensar assim, ela não é forte, mas ela consegue quebrar uma porta com 3 chutes. É forte fisicamente. Eu achei que era tipo assim, ser uma pessoa forte, tipo, em outros lugares. Não, tô falando fisicamente. Você é muito, muito forte. Coisa de tipo, eu sempre pensei assim, de tipo, às vezes as pessoas olham pro gênero e pensam, tipo, o homem é mais forte do que a mulher. Dentro de casa eu sempre pensei, a Malu é muito mais forte do que eu. Uma vez eu esqueci o meu técnica, livro... cara. Eu fiz Muay Thai um tempão. Pô, mas eu não tenho saco pra fazer Muay Thai, então você acabou sendo forte, tecnicamente ou não tecnicamente, mais forte do que eu. Outra curiosidade, você faz massa muito gostoso. Qualquer molho de macarrão ou macarrão fica muito gostoso Eu só preparo, gente. Eu não sei fazer uma massa. Não me pede, não, pra criar, pra fazer a receita da pessoa. Vamos me pedir, faz a receita da massa. Eu não sei fazer receita de massa, eu só sei preparar o macarrão. E eu acho que a única vez que você errou foi a primeira vez. A única vez. Errei rude. Que foi direto o molho de tomate, minha mãe não estava em casa, a gente tinha que comer, e aí aconteceu, foi pesado, foi ácido. Foi tudo, a gente se alimentou, isso não importa. Terceira curiosidade, tô pensando. É isso, encerramos com 2, tô brincando. Vai, pode falar. Depois corta esse tempo também. Eu acho que você sempre gostou de ajudar as pessoas, tanto por conta do trabalho voluntário que você já fez, que acho que isso já é uma prova, mas quanto pelos trabalhos que você aceitou, às vezes, que nem te agregava tanto financeiramente, mas por conta do projeto que você comprava. De tipo, não, tipo, eu vou ensinar as crianças a fazer isso aqui, então isso aqui pra mim é muito mais importante do que eu estar recebendo o dinheiro de fato pra estar ajudando. Então eu vou comprar essa ideia é grande, essa ideia é importante, eu vou fazer, eu vou por onde. Eu acho que isso é a visão de fora, porque por dentro, na verdade, muitas vezes eu aceitava essa questão de saber que financeiramente não era adequado para minhas condições, porque às vezes eu até gastava mais para chegar no lugar do que de fato eu recebia. Às vezes eu nem recebia, mas eu acho que eu também sempre me coloquei muito nesse lugar de aprender. Então, tipo, podia ser um projeto legal, mas eu sempre pensava, eu preciso dessa experiência, essa experiência vai ser importante para mim. E todos os lugares que eu estive, eu sempre vou muito com esse olhar de aprendizagem, então eu realmente sinto que eu ganho muito mais do que eu dou em qualquer lugar desses. Por isso que eu gosto de fazer trabalho voluntário, por isso que eu gosto de entrar nesses projetos que financeiramente não é viável, não é à toa que eu sou pedagoga. E eu demorei para pensar, mas eu pensei no quarto, que você gosta muito e é muito boa em decoração. Tanto que, tipo, às vezes eu chego aqui em casa, eu já tô morando sozinho, eu não comecei a decorar de fato a casa do jeito que eu queria, aí eu chego aqui e você já comprou um bando de coisas de decoração que faz eu querer comprar e eu fico, tipo, já coçando, assim, de tipo, meu Deus, eu preciso de um espelho desse. Eu preciso de um espelho desse. Ai, meu Deus, eu preciso de um quadro de paisagem, ela comprou de mar, então eu quero um meu de planta, eu quero florestas, eu quero muito grande. Eu inspiro as pessoas, por isso que eu tô aqui hoje, porque eu sou uma excelente influenciadora, entendeu? Então, tô tentando dividir isso com vocês também, porque, né, se agreguei meu irmão que tá aqui do lado, não vou agregar você. Já se inscreve. É verdade. Não se esquece de se inscrever, compartilhar se você acha que esse conteúdo foi útil pra você. Se não foi útil, compartilha também, porque pode ser útil pra outra pessoa. Dá o seu like aí pra ajudar esse conteúdo a chegar pra outras pessoas. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho.